o Cleiton. Ele recolhe para o Corinthians. Vai cruzar a Cavalieri. Foi na trave. Volta Gerson Vizcarra. Esse é Nilson César, um dos grandes narradores do Brasil, ao lado dos grandes narradores que temos aqui na casa e que o rádio brasileiro possui. Isso é o Corinthians, essa nação espetacular. Foi bonito, mais uma vez foi bonito. Ouvindo uma narração dessa, eu tenho muitas saudades. Eu participei disso durante muitos anos na minha vida. Era o tempo de Rivelino. Eu falava, lá vai Rivelino. Ou então quando o Corinthians atacava, era o tempo do Timão. Eu falava, lá vai o Timão, sai de baixo. Quando a bola chegava na área e o Ditão respondia, eu falava, não vem que não tem. E era assim que a gente se misturava com o espetáculo do jogo naqueles tempos em que o Corinthians sofria, porque era o tempo de Pelé. Dizia-se na época que havia dois fenômenos no futebol brasileiro: Pelé e a torcida do Corinthians. E a gente acrescentava, e graças a Deus os dois não estão juntos. Já imaginou? O Corinthians tem uma história maravilhosa. Eu, na minha infância, me lembro do campeonato do Centenário. E sim, não sou corintiano, mas era um time maravilhoso, aquele de 54. Com Gilmar, Homero e Alain, a gente decorava Idário... Como é que é? Era Idário... Idário Goiano. O ataque era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. A gente lembrava-se... O Baltazar tinha um nome simples, era Oswaldo Silva. Mas havia nomes maravilhosos, como Cláudio Cristóvão do Pinho. O Gilmar dos Santos Neves. Isso é o Corinthians e isso é a nação corintiana. É gostoso. O Corinthians foi fundado já de baixo para cima, do povo para o poder. Meia dúzia, 8, 10 pessoas se reuniram ali no Bom Retiro, num dia 1º de setembro de 1910. Seu primeiro presidente foi um alfaiate. O primeiro jogo ele perdeu por União da Lapa por 1-0. A primeira vitória foi contra um time chamado Estrela Polar, meteu 2-0. Ingressou na Liga Paulista 3 anos depois, em 1913. Primeiro jogo internacional contra o Torino da Itália, perdeu também, de 3-0. Primeiro título, 1914, nas portas da guerra, 4-0 contra os Campos Elíseos. Primeiro jogo fora do estado de São Paulo, 8 anos depois da fundação. 1918, aí no fim da guerra, ganhou do Flamengo, no Rio de Janeiro, por 2-1. A primeira grande goleada do Corinthians, o professor não está aqui hoje, mas foi contra o Santos. 11-0 contra o Santos. Campeonato Paulista, Corinthians 2-0 em 1922. E para a gente ser mais rápido, porque a história do Corinthians é tão comprida, vamos sintetizar. 2 títulos mundiais.
Campeão da Libertadores uma vez, campeão da Recopa Sul-Americana uma vez. Campeonato Brasileiro hepta, é o que todo mundo está falando agora. Foi campeão em 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e agora, 2017. 3 vezes campeão da Copa Brasil, uma vez campeão da chamada Supercopa, campeão do torneio Rio-São Paulo, que era famoso na época, 5 vezes e 28 vezes campeão paulista, que sempre foi o grande campeonato, era o campeonato regional. Hoje não é mais. Hoje é o campeonato brasileiro, daí a alegria do povo por esse heptacampeonato. Um dos atos mais simples da vida é o apito final de um juiz de futebol que antes se vestia de preto. No apito final de ontem, a televisão mostrou o povo, era lágrima e sorriso e gente pulando de alegria. Porque, como eu digo sempre, o homem não veio ao mundo para produzir e consumir. Isso transformaria o homem em mãos e boca. As mãos que produzem e a boca que consome. A essência do ser ficava de fora. Como nós também, como nação, e vamos lembrar que o Corinthians é chamado de nação, o Brasil ainda é uma nação em formação. É a diferença de nação e Estado. O Estado tem que ter a estrutura, inclusive o seu povo plantado dentro de um território. A nação não precisa disso. O povo judeu teve nação há 2000 anos sem ter território. Ele caminhou pelo mundo. Então a nação ela se forma como? Com determinados princípios que se focam na emoção, na paixão e na união de todos num determinado momento histórico. Eu falo que no Brasil, a nação brasileira não é nem a nossa origem. O brasileiro está em formação. Nós ainda somos netos e bisnetos de portugueses, italianos, africanos, judeus, turcos, tudo e vai por aí afora, japoneses, chineses agora. Ainda estamos em formação. Portanto, não é a raça que determina a nação brasileira. Ainda não é. Daqui 100 anos será. Haverá a nação brasileira pela raça. Não é nem pela religião. Nós somos católicos, protestantes, budistas, umbandistas, espiritistas. Também não é a religião. Há alguns traços que marcam a nacionalidade brasileira. Por exemplo, a língua portuguesa. Ela é una de norte a sul. É uma só. A língua portuguesa é um traço de união da nossa nacionalidade. Outro fato que distingue a nação brasileira é o carnaval, é a música, é o samba, quando o povo sai às ruas, todos se abraçam, cantam, pulam, se fantasiam. Ali não há o Estado, ali está a nação em formação. E a terceira marca, o terceiro traço de união da nacionalidade, sem dúvida, é o futebol. É a seleção brasileira ou é o apito final de um árbitro num jogo de futebol, marcando um heptacampeonato, e você vê a explosão daquele povo todo vertendo lágrimas e sorrindo. Ali existe uma nação, ainda que limitada pela nação corintiana. Se bem que o Corinthians seja o infinito, o Corinthians seja o universo. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Corinthians, na sua formação, sabe o que é? O fato do símbolo estar em cima do peito, ao lado do coração.
às vezes me dá a impressão que o dístico do Corinthians está plasmado naquele momento no coração por causa da posição na camisa. Heptacampeão. Vai, Corinthians. Vai não. Foi, Corinthians. Foi bonito. Foi maravilhoso. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.